Eu virei uma ilustradora. A história começa lá na infância. Eu lembro muito do meu fascínio pelo desenho e o grande exemplo de ver meus pais desenhando, né? Minha mãe, ela desenhava umas mulheres, ela comprava umas revistas de moda, manequim. E tinha uma seção estilista e aquilo me fascinava. Eu corria para abrir e ver esses desenhos que eram diferentões, porque os modelos eram estilizados. E eu amava essa parte, assim, ficava tentando copiar. Me marcou muito, assim, acho que eu tinha uns 8 anos por aí. E ver minha mãe desenhando também, eu não tenho nenhum desenho dela, infelizmente, ela também faleceu, então não vou poder nem pedir pra ela desenhar pra mostrar pra vocês. E era engraçado, porque ela não desenhava as mãos, e por muito tempo eu também não desenhava as mãos. Uma vez a psicóloga falou pra mim, desenha umas pessoas, e eu não fiz as mãos, e ela ficou assim, nossa, por que você não fez as mãos? Ela achou que era algum problema. E eu falei, porque eu não sei mesmo. E eu fiquei tão feliz quando no curso de desenho eu realmente aprendi a fazer as mãos, que eu falei, ei, agora eu consigo fazer as mãos. Mas enfim, eu sempre fui fascinada pela figura humana, acho que desde essa época, porque era algo que me encantava, e a figura feminina principalmente. Meu pai, ele desenhava Tio Patinhas, eu sempre pedia, pai, faz Tio Patinhas ou Pato Donald, eu não lembro, só sei que era só a cara, e eu já achava o máximo. Então, o fato de desenhar algo já me deixava encantada, eu lembro de não conseguir desenhar nada, e quando eu descobri aquela técnica dos quadradinhos, que você amplia um desenho, eu fiz uma pasta, sabe aquelas pastas A4? Eu enchia a pasta de desenho, assim, tudo que eu achava de desenho eu ampliava e falava, eu consegui desenhar perfeito. Então era a minha satisfação desenhar meus personagens favoritos. Eu fazia muito da Disney, Aladdin, Pocahontas. Eu não tenho mais esses desenhos, joguei tudo fora. E era tudo no grafite. Então eu fazia muito isso e comprava muito na banca de jornal, aquelas revistas Aprenda a Desenhar, e ficava olhando as proporções. Cheguei a fazer alguns cursos, mas assim, gente, pulando aí essa parte, cheguei na faculdade querendo fazer artes plásticas, porque eu percebi que a minha felicidade já era com arte, né? E eu não queria fazer nada que fosse de grande responsabilidade. Porque eu pensava assim, gente, eu já sou uma pessoa neurótica perfeccionista. Se eu cometer um erro que vai prejudicar alguém, eu vou ficar muito mal, assim, eu vou me sentir a pior pessoa do universo. E se eu trabalhar com arte, alguma coisa assim, e eu cometer um erro, eu acho que eu não vou prejudicar ninguém. Eu pensava nesse sentido, sabe? Então eu falei, eu vou escolher uma profissão que, assim, de boa. E num curso de férias, o professor falou assim pra mim, você vai fazer artes plásticas? Você vai ser o quê, professor? Olha isso, gente. E aí eu falei, eu não pensei, eu não sei, eu só queria fazer artes. Aí ele falou, faz design gráfico, eu acho que você tem jeito pra coisa e tal. Eu entrei e falei, vou fazer. Na época era desenho industrial, a faculdade. E eu curti, porque assim, eu não me sentia uma boa desenhista para ser ilustradora. Eu não me achava boa o suficiente. Por exemplo, eu tentava fazer umas... esse foi um autorretrato. Eu gostava muito de mangá. Aí tinha um mangá que tinha umas tatuagens, assim. Esse aqui é mais realista, mas eu tinha os desenhos que eu fazia como freela. Esse aqui foi até para um cliente de perfumaria. Não sei se dá pra ver, tá meio ruim, né? Eu trabalhava muito com vetor. Desenho aqui de um sapinho. Tinha uns desenhos assim meio... até meio... aparenta meio sujo, né? Uns grafite. Eu acho que, apesar de... até a pessoa, você olha assim e fala, tá, desenha bem. Mas era meio amador, sabe? Não é o desenho que era. 2010. Tava com esse tipo de traço aqui. Simplesinho, né? Esse aqui foi fiz pra um trabalho, mas não foi aprovado. Que é esse aqui, ó. Esse livro, eu diagramei um livro. Esse aqui depois de formada já. Cheguei a trabalhar com diagramação. Então, designer gráfica. Como designer gráfica, acabou sendo aprovado esse aqui, que era mais simples. Fazia uns desenhos mais simples, né? Eu acabava colocando meu desenho mais como designer gráfica nos projetos, assim. E hoje, gente, eu já até esqueci como que faz tudo isso, que tem um programa específico, né? E gostava muito de trabalhar com linhas, assim, ó. Bem bacaninha, né? Então, eu acabava não me considerando uma candidata para ser ilustradora. Apesar de gostar muito de desenhar, eu fui pro caminho mais para designer gráfica. E isso foi muito bom, na verdade, para conhecer todo o processo, né? Como funciona, trabalhar com arquivo, fechamento e toda essa linguagem de gráfica também, da escolha dos materiais, né? Então, foi muito rico essa experiência de trabalhar com agências de marketing. E também estagiei com Media Indoor, que era
com digital signage, então trabalhei um tempo com isso. E era com animaçõezinhas, então era divertido. Mas eu era estagiária, então eu ficava mais fazendo outras coisas do que a criação propriamente dita. Então, foi assim, ficando de lado essa coisa de ilustrar. E aí, lá pelos meus 24 anos, bateu aquela coisa de tédio, sabe? Falei, não, eu preciso voltar a desenhar. E aí, me investi, fiquei 3 anos intensivão estudando, me dedicando, fiz cursos e falei, eu vou montar um portfólio, eu vou voltar a ir atrás desse sonho. Aí, montei meu portfólio e consegui freela, que foi o primeiro freela assim grande, foi pra essa revista aqui, que eu tinha que fazer personagens da Disney, com meu traço. Gente, foi uma sofrência. Eu sofri tanto. O briefing era assim, eles me davam uma lista enorme e falava assim, essa página, você pode desenhar esses personagens. Você escolhe acho que 3 ou 4 personagens pra ter nessa página. E aí eu ficava olhando assim, falando, eu vou escolher um critério pra ter esses personagens e eles precisam interagir, precisa fazer sentido. E eu ficava quebrando a cabeça, né? E pensando, e aí eu montava a cena. Então vou fazer os Minions, querendo acertar ele querendo pegar isso, e a Dory aqui viajando, querendo olhar aqui, conversando com... Então eu ia criando isso, sabe? Eu ficava quebrando a cabeça, meu Deus, o que eu vou criar de novo? Porque eu acho que a ilustração, ela precisa ter essa brincadeira, essa coisa de entreter, sabe? A pessoa tá lendo aqui, mas precisa divertir, né? Então eu me preocupei tanto, sabe? Em pensar o que esses personagens de histórias diferentes têm em comum que pode criar uma cena inusitada, né? Então pra mim foi cada ilustração que eu fazia, eu ficava quebrando a cabeça, eu me desgastei tanto. tanto, gente. E assim, eu falei assim, será que é isso que eu quero? Será que é isso, gente? Eu ficava me perguntando, sabe? E o prazo era muito curto, tipo, pra ontem, sabe? Olha essa. Aí na última hora pediram uma casinha, já tinha entregado tudo, aí falaram, não, faz uma casinha como se fosse um pastel. Então, eu já me desgastei bastante nesse. Aí depois veio outro freela, que era pra fazer história em quadrinho, de uma página, e eram histórias pessoais de funcionários da Volkswagen. E era muito legal. A proposta era divertida, sabe? Histórias inusitadas que se passaram envolvendo carros. Então eu tinha que fazer carro, gente. Então era um terror atrás do outro, porque assim, eu sou péssima em fazer cenários e tudo mais. Mas eu falei, tá, vou fazer. E eu, meu Deus, eu nunca fiz quadrinhos, como que é isso? Então cada freela que eu pegava, eu ficava assim, suando pra fazer, era um terror, e assim, e o prazo sempre muito curto. E aí eu mandava esboço, e era um monte de alteração, e não sei o quê. Gente, eu sofria demais. Sofria muito. Eu falei, gente, não pode ser. Eu estudei tanto, eu me dediquei tanto, eu amo tanto desenhar. Por que eu tô sofrendo tanto pra trabalhar? Eu vou ter um troço. Eu não vou durar. Por que é um sonho? Eu devia estar feliz. Por que não tá sendo bom? E aí, assim, eu falei, acho que o meu sonho é fazer um livro infantil. Deve ser isso, deve ser isso. E aí eu fiquei correndo atrás, né, de editoras, portfólio. E não rolava. E aí eu fui murchando e... Eu trabalhava, né, nesse meio tempo, já fazia uns anos que eu tava trabalhando na editora de mangás, fazendo outra coisa. Não faço mangá, gente, o mangá já vem pronto e eu trabalho em cima dele, fazendo outras coisas. E aí eu falei, tá, então vou continuar fazendo isso. E fui deixando de lado, fui vivendo minha vida, fazendo outras coisas, dando atenção para outros objetivos e... desencanei um pouco de desenhar, sabe? Falei, mas assim, sempre ficou aquela coisa, nossa, mas... E aí até uma época, acho que com uns 30 e pouco, comprei o iPad, falei, eu vou comprar iPad pra quando eu tiver um tempo desenhar. Não gostei de desenhar. Foi uma decepção, porque a caneta escorregava. Eu falei, gente, todo mundo viu vários vídeos, eu falei, gente, todo mundo falando bem do iPad, o que acontece? Saiu horrível, foi uma decepção. Encostei o iPad por uns anos. E aí veio a pandemia, tudo, eu perdi emprego, porque eu fiquei um ano afastada pra cuidar do meu filho. Eu falei, nossa, desempregada, o que eu vou fazer? E aí eu queria voltar a trabalhar, e tava vindo só uns freelas de design que eu não queria. E eu falei assim, se eu não... Eu preciso fazer alguma coisa. E aí me veio aquela vontade de desenhar de novo, né? Eu pensei... Eu gosto de desenhar, eu preciso
preciso desenhar, se eu quero trabalhar com o que eu gosto, eu preciso voltar a desenhar. E aí lembrei do meu iPad e descobri que existia uma película que você colava nele e ele ficava fosco e dava uma textura de papel. E aí, finalmente, eu consegui desenhar muito melhor. Era a textura igual da tablet lá, de mesa digitalizadora. E aí, tudo fluiu. Claro que ainda assim, tinha a barreira de que no iPad tem um outro aplicativo, é um outro programa, então eu tive que ir atrás. Mas aí, é adaptação, né? A gente aprende. Comprei um curso lá e aprendi. Mas 2 filhos, né, pequenos, pandemia, me divorciando e tendo que viver não, tendo que aprender a vender minha arte, sendo que eu nunca tinha conseguido fazer isso, na verdade. Por onde começar? Então eu parei pra pensar, né, o que que eu gosto de desenhar? E ficava. Bom, eu gosto de desenhar pessoas e vou tentar fazer isso. E aí eu comecei a traçar um perfil, porque eu não sou a pessoa que vai desenhar um retrato realista, né? E aí a gente começa a pensar assim, o que que eu posso oferecer de diferencial para as pessoas, né? Então comecei a montar uma proposta, né, do que eu poderia me destacar, né? Qual que é o meu serviço? E aí pensei, eu não vou fazer uma cópia da foto, né? A pessoa vai me mandar as fotos e eu vou montar uma ilustração, um retrato ilustrado, né, da família e tal. Então a ideia era fazer algo afetivo, as pessoas se abraçando, é uma coisa que não existe, né? Então eu aumentei o nível de dificuldade, né? Seria muito mais fácil fazer a cópia da foto, mas eu não queria fazer algo diferente. E aí, que a proposta de ilustração é isso, né? Você inventar algo que não tá ali pronto. E aí foi isso que eu resolvi propor para as pessoas, que elas poderiam inventar coisas em cima, né? Aí a ideia era sempre o abraço, a troca de olhares. E numa dessas eu resolvi fazer o desenho de um influencer, né? O paizinho. E ele tinha acabado de perder um bebê por um aborto espontâneo. E eu fiz um anjinho pra ele, assim, do lado da família. Quando eu mandei o esboço, que eu sempre mando o esboço, ele falou assim, ai, não faz isso. Ai, gente, eu gelei, sabe? Eu falei, meu Deus, o que que eu fiz? Aí ele falou, ai, eu tô muito emocionado. Que susto, gente. E aí eu mandei a foto colorida, a foto não, eu mandei colorida. E aí depois disso ele postou, gente, com um texto maravilhoso. E as pessoas sentiram aquilo, sabe? Foi muito verdadeiro. E aí eu criei uma necessidade de mercado, na verdade, porque todas as pessoas que tinham passado por aquilo, eu passei por isso também, eu sofri um aborto. As pessoas começaram a perceber que elas precisavam homenagear esse espírito. E então as pessoas começaram a pedir também um retrato de família com aquele bebê que se foi. E aí depois disso, gente, pela primeira vez eu tive um mês de salário de desenho. A principal coisa nessa história tem, às vezes a gente acha que não tá se encaixando nas coisas, sabe? Tipo, eu pensava assim, eu não sirvo pra fazer história em quadrinhos, eu não sirvo pra fazer isso, não sirvo pra fazer aquilo. E os professores de ilustração falavam, a gente tem que desenhar de tudo, sabe? Desenho de apostila didático, tem que desenhar carteira, tem que desenhar mesa, tem que desenhar, sei lá, tem que desenhar de tudo. O outro professor até me chamou de preguiçosa, chorei na sala, desisti do curso. É tanta coisa que já me aconteceu, de eu me sentir assim, eu não sirvo. Mas algo em mim falava, sabe, tipo, eu quero, eu gosto. E às vezes é questão de você achar ou se encontrar, né? E tá ali gritando, sabe? Pô, eu gosto de desenhar pessoa, então vai desenhar pessoa, né? E então essa lição que foi forte pra mim nessa coisa do retrato ilustrado, né? E foi muito legal, porque era algo muito específico, assim, sabe? De passar essa mensagem pras pessoas, porque isso vem da minha cultura, né? De minha cultura oriental, de cultuar os antepassados, cultuar quem já foi. Então a gente sempre tem esse costume, né? A gente tem esse costume de rezar pro espírito, mesmo que sofreu um aborto, dar um nome e lembrar.
Essa memória, inclusive, teve um concurso que eu participei de pintar um coração. É um movimento, né? O Art of Love, de 2021. E a minha história, que era pra gente retratar histórias reais, tinha um bebê que era um caso assim. O casal tinha gêmeos e durante a gravidez eles perderam dos gêmeos, né? E tinha toda uma história lá, né? Do bebê que nasceu com muitos problemas, depois a mãe faleceu, então era uma história super triste. E eu peguei justamente esse trecho também do bebê que faleceu e desenhei esse bebê. Então o pai, quando ele viu esse desenho, ele falou: caramba, eu nem lembrava assim desse detalhe, porque era tanta coisa que aconteceu, né, que marcou ele, no falecimento da esposa, deu corre lá com o bebezinho, que teve muitos problemas, ele ficou entre a vida e a morte, né. O bebê gêmeo que foi perdido, às vezes esses abortos espontâneos, a gente meio que não vê o corpo, a gente sofre na hora, mas fica meio que esquecido, sabe? Colocar no retrato, deixar ali, é como se a gente estivesse ali, de uma certa forma, homenageando. Enfim, foi muito especial essa coisa, momento marcante, sabe? A partir desse momento, eu consegui enxergar, assim, essa valorização, né? De a minha arte, ela tem valor. E senti que ainda não era o meu caminho. Então, aos poucos, esses retratos foram... Eu não fui alimentando, eu sinto que eu não fui alimentando o suficiente, sabe? Fui pegando outros trabalhos e as coisas foram andando, encaminhando. E por muito tempo, isso me ajudou muito. Vieram muitos, eu trabalhei por quase um ano com isso daí. Então foi algo que me ajudou bastante por muito tempo. Mas depois as coisas foram melhorando e eu fui pegando outros tipos de trabalho. E com outras coisas, né? Porque eu sou designer gráfica. Então, depois de um tempo, me veio, durante uma terapia, me veio essa coisa de, pô, investe num projeto pessoal, o que você acha? E aí eu fiquei pensando, eu falei, nossa, o que me dá vontade mesmo é de desenhar um tarô. Mas sabe quando você não acredita muito? Mas eu falei, se fosse pra fazer algo do coração, seria desenhar um tarô. Aí ela falou, faz isso. E aí aquilo, nossa gente, me deu uma energia inexplicável, assim. Quando eu pensei, será mesmo? Eu acordava, assim, e não conseguia me segurar, assim. Era uma vontade de sair pulando. Eu dormia pensando, meus olhos brilhavam. Eu nunca senti tanta vontade de fazer uma coisa na vida. Era uma empolgação, eu ficava só imaginando aquele mago, aquele arcano, as mil possibilidades, e eu fazia, e ficava muito feliz. Era uma coisa assim, eu acho que eu nunca senti tanta alegria em desenhar alguma coisa. Então, assim, esse projeto, em julho que eu comecei a desenhar, esse aqui saiu só em dezembro. Mas esse projeto foi um projeto que saiu daqui e do estômago. Saiu do fundo da alma, assim, porque era muita vontade, não foi uma coisa assim, tô entediada. Era uma coisa muito forte, muito intensa, assim. Então, é um projeto muito especial, assim, demais, demais. Tanto esses, quanto os arcanos menores que eu fiz também, foi uma coisa, assim, a intensidade foi igualmente, inexplicavelmente, não sei, né, como dizer pra vocês o que eu senti. Então, quando eu falo pra vocês que é especial, é porque cada arcano, assim, ele foi feito com muito cuidado, sabe? E estudo também. Não é só, vou lá fazer. Eu estudei muito tarô e no começo eu achava que era muito complexo o tarô para poder desenhar. Então, assim, mesmo depois de estudar bastante, para desenhar, antes de desenhar eu lia bastante, durante o processo eu lia muito sobre os arcanos. É uma imersão. Cada arcano, cada desenho, cada decisão de colocar ou não um elemento, tirar. Alguns saíam mais fácil, outros não. Alguns vinham... E, assim, eu me diverti muito fazendo.
E gosto muito de usar esse tarô, então eu espero que vocês aproveitem bastante. E assim, eu fiz esse vídeo mais também pensando em que talvez muitas pessoas venham pelo tema do desenho, talvez vocês também tenham interesse em estudar ilustração, ou sejam curiosos pela arte, e que possam perceber isso, né? Que às vezes a gente fica meio perdido e tentando se encontrar, e que vamos ouvir muitas coisas nesse caminho, nessa jornada aí, e às vezes a gente fica tentando agradar e atender a demanda, mas cada um de nós temos uma habilidade especial para colocar aí no mundo, e não dá para se igualar, não dá pra... Eu comecei a reparar isso, sabe? Comecei a olhar os artistas que eu admirava e ver o que cada um tinha de especial, né? Às vezes tem um que só vai desenhar o rosto, o outro é especialista em desenhar animais, tem alguns que são especialistas em desenhar paisagens, outros, tem uns que sabem desenhar de tudo, outros são especialistas em figuras geométricas. Então assim, cada um tem sua particularidade, né? E às vezes o que sabe desenhar tudo, né, tem também. Mas às vezes a gente não precisa saber tudo. Às vezes a gente precisa aprender um tudo para também perceber onde está o que gosta mais. É experimentos, né? Vivência. Então, eu acho que essa parte do sofrimento serve de termômetro, sabe? Se tá sofrendo, se tá ruim, a gente precisa repensar nas coisas. Não se forçar, não se cobrar tanto, né? Precisa ser divertido, precisa ser algo bom, né? Se tá fazendo mal, se não tá sendo legal, é um alerta, né? Claro que a vida não precisa ser gostosinho sempre, né? Tem hora que a gente precisa de disciplina, tem hora que precisa seguir regras. Sim, a vida não é só mil maravilhas, mas a gente precisa ter atenção também para onde estamos caminhando. Faz sentido? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham aproveitado aí esse depoimento para refletir na vida. Um beijo e até a próxima.